cara, que história é essa de ladrão de KM? O que o pneu tem a ver com ladrão de KM? Porque na gestão de frota, a gente tem aqui, cara, relatório de KM, quanto que o veículo rodou, né? A manutenção você faz ali por quanto KM e tal. Mas o que tem a ver ladrão de KM com a questão de pneu, com redução de custo? Dá um resumo aí. Legal. Vamos fazer uma breve explanação. Quem são os 5 ladrões ou 5 vilões, igual a gente falava inicialmente? Os 5 ladrões nada mais é que são as faltas de manutenção preventivas que vão levar ao desgaste prematuro do pneu. E esse desgaste prematuro, ele gera um desgaste irregular que vai deteriorar a vida útil que o pneu tem. Dependendo do que for, ou da combinação dos ladrões de quilometragem, a gente tem a redução da vida útil do pneu em até 70%. E aí eu vou dar o exemplo, Júlio, igual eu falo com alguns empresários, quando eu tenho a oportunidade de estar junto com eles. Se a gente transformar o pneu em grana, e aí eu vou fazer uma conta bem simples, pô, se o meu pneu vale, um exemplo, R$3.000 e eu perdi 50%, significa que eu joguei R$1.500 fora. Se é uma frota exponencial, um exemplo, que ela tem lá mais de 1.000 pneus rodando, um exemplo, não vou nem falar uma frota grande, 1.000 pneus basta ter 30 conjuntos 9 eixos para você ver que não é um número expressivo. E aí quando você entende isso, que pneu não é só um ativo, mas ele é um ativo mobilizado, que você tem o maior índice de reposição dentro de uma frota, e principalmente quando você transforma isso em grana, aí você consegue entender que o ladrão de quilometragem, ele não rouba a sua quilometragem, ele vai roubar o seu bolso, desde que você não faça preventiva com os pneus. Perfeito, perfeito. Então, quando a gente fala de vida útil, nós não estamos falando em tempo, né? A gente está falando em KM, porque na frota o que estoura primeiro é o KM, né? Dificilmente um pneu vai chegar com 5.000 lá e vai ter rodado 1.000 quilômetros, não existe. 5.000 não, 5 anos, né? Enfim, se está roubando KM, né? Se tá andando menos KM do que deveria, então tá roubando. Daí o nome a questão ladrão de KM, né? Tá, perfeito, tá entendido. E aí vamos então para a sequência aí, cara. E só antes de entrar no número 1, por que a Bridgestone, né, veio com essa história de 5, como você falou inicialmente era 5, e agora a gente divulgou 8? Será que a nossa produção errou aqui? O que aconteceu? Não, legal. É interessante a gente entender que, à medida que os nossos processos e a evolução dos nossos processos ele vai aprimorando, a gente começa a entender e separar o seguinte, que uma coisa é qual é o desempenho que o pneu vai ter e outra coisa, qual é a performance que o pneu vai ter. Isso são coisas diferentes. Todas as vezes que eu estiver falando em desempenho, eu tenho quilometragem. Todas as vezes que eu falar em performance, eu tenho a capacidade de entrega do pneu. O que é a capacidade de entrega? É o índice de recapabilidade, o índice de aproveitamento por ciclo. O que é isso? Quantos pneus alisam sem sucatear? Vida 0, vida 1, vida 2, aí vai de segmento para segmento. O pneu ele tem várias outras formas de você medir o comportamento técnico, além daquilo que normalmente a gente já está acostumado, que é o índice de recapabilidade e o CPK. Não é que isso está errado. Eu acho que para quem não tem nada, isso aqui é uma partida e uma senhora partida. Mas, à medida que você começa a evoluir isso, aí você entende que os 5 são 8, porque eu não perco só quilometragem, eu perco carcaça. E aí, você tem 8 vilões dentro do negócio. E no mundo de gestão de pneus, onde é que a gente vai ganhar dinheiro? Quando eu falo a gente, o usuário do pneu. A gente vai ganhar dinheiro de várias formas diferentes. Primeiro, quando eu prolongo a vida do pneu, e prolongar a vida do pneu tem a ver com manutenção preventiva. Segundo, quando eu prolongo a vida da carcaça. E prolongar a vida da carcaça significa que, além da banda de rodagem para ela ter uma boa quilometragem, eu cuido também da carcaça para que ela dê um próximo ciclo melhor. Quanto maior for a quantidade de reforma, obviamente, medindo o comportamento quilométrico e a performance daquela marca, daquele pneu, menor vai ser o seu CPK e menor vai ser o seu custo de reposição. Por quê? Quanto mais eu reformo, menos pneu novo eu compro. Quanto menos pneu novo eu comprar, menos grana eu estou colocando para manter o meu ativo de pneu rodando. Então, essa que é a lógica e é por isso que são 8 vilões ou 8 ladrões. Por quê? Eu tenho 5 matando a banda de rodagem, que é a quilometragem, e tenho mais 3 matando a estrutura da carcaça.
por isso que são 8 vilões. E é sobre eles que nós vamos bater um papo aqui hoje. Perfeito, perfeito. Para quem é novato aí, tá chegando agora na área, né? CPK, custo por quilômetro, né? Grosso modo é o quanto você gastou naquele pneu e quanto que aquele pneu rodou, você dividiu pelo outro, vai dar um valor por quilômetro ali. Galera, então, ó, aqui, Renner, a gente tem assim, ó, quando tu fala uma coisa que é muito fora da curva, a gente chama dica de ouro. Show. Então, você vai seguir aí, né? Número 1. E aí, quando você for falar uma coisa assim, cara, anota aí que essa parada não tem lugar nenhum. Dica de ouro. Aí nós vamos fazer assim, ó. Beleza, dica de ouro. Então, ó, vamos usar o sino hoje para duas coisas. Dica de ouro e também para os itens. Então, Henry, número 1, cara, primeiro ladrão, vamos lá. Legal. Vamos lá para a primeira dica de ouro. Primeira dica de ouro, ela começa com a letra A, que é o alinhamento, ou a falta de alinhamento. E dentro do alinhamento, Júlio, eu gostaria também de criar ou de extrair o mito. Primeiro, alinhamento é a forma popular que ficou conhecida a correção de geometria veicular. Por que eu gosto de separar a palavra alinhamento da palavra geometria veicular? Porque matematicamente a suspensão de um veículo ela é definida por ângulos matemáticos, ao qual o engenheiro automobilístico ele faz com que aquele carro, ou aquele caminhão, ou aquele ônibus entregue performance através desses ângulos. A partir do momento que o veículo perde essa angulação, aí a gente cai no que popularmente a gente chama de alinhamento. E por que eu gosto de separar? No alinhamento popular, Júlio, a gente normalmente corrige, quando eu falo a gente, estou me colocando na condição do mercado, onde são apenas 3 ângulos corrigidos. Você vai corrigir convergência, divergência e o paralelismo entre eixos. E a grande maioria da correção veicular não são só esses. Nós temos mais ângulos para corrigir. Então, você tem que corrigir o caça, você tem que corrigir a cambagem, você tem que corrigir um KPI, você tem que fazer a reta frente do veículo. Então, você tem mais variáveis dentro da geometria veicular que são desprezadas no popular alinhamento. E aí, a pessoa ou a frota, ela tem a falsa impressão que fez o alinhamento e vai resolver o problema do desgaste, mas ela só corrigiu ou parcialmente o problema dos ângulos ou os problemas geométricos que aquele veículo tem. E aí você, vai lá e gasta uma grana fazendo um serviço de alinhamento, não corrige tudo o que precisa e continua tendo o desgaste prematuro do pneu. Por isso que eu gosto de separar. Uma coisa é alinhamento, que a gente popularmente está conhecendo, e outra coisa é um profissional junto com um equipamento habilitado que vá fazer de verdade a correção de todos os ângulos que precisam ser feitos. Aí sim é legal, porque você de fato consegue corrigir o primeiro problema ou o primeiro ladrão de quilometragem, que é ou a falta do alinhamento ou a realização ou a intervenção da realização de forma primária, sem corrigir todos os ângulos que de fato aquele veículo tem. Perfeito. Eu estou ouvindo você falar e parece, para quem é mais leigo assim, parece até um exagero, né, de detalhes e tal. Mas esse jogo no pneu aqui, ele é um jogo que ganha nos centavos, né? Porque, cara, são milhares de quilômetros durante 12 meses no ano, vezes a quantidade de veículos na frota, vezes a quantidade de pneus por veículo. Cara, se você vai ver, em 3 anos dá milhões, né, cara? Milhões. Né? Tá. Então, aqui é brincadeira de profissional mesmo, cara. Sim. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de você melhorar, é um detalhezinho aqui, é um outro ali, né? Para fazer aquele, cara, alinha e balanceia e calibra, tá? Não precisa de live para isso, né? Todo mundo sabe. Então, fechou.